Galera, eu sou Thiago de Itaí, do canal Sem Zica, e esse daqui é um mega compilado das principais notícias e informações do mundo do futebol. Eu espero que você goste, e por isso já se inscreve e deixa o like, valeu? Aproveite o vídeo. Moleque, e o Bellingham que deu um tapa na cara do Endrick por ele ter feito o gol em cima da seleção da Inglaterra. Depois da partida, os jogadores, claro, se reúnem, trocam ideias, principalmente aqueles que jogam juntos em seus respectivos clubes. Nesse caso aqui, o Bellingham foi para ficar ao lado de Vinícius Júnior e Rodrigo. Os três são titulares do Real Madrid. E nisso o Bellingham estava caminhando no campo e vê o Endrick se aproximando. O Endrick é futuro companheiro de equipe do Bellingham, já que o Real Madrid já comprou o Endrick e só aguarda o jogador se apresentar no clube no meio do ano. E o Bellingham, cara, simplesmente assim que viu o Endrick, deu-lhe um tapa na cara. Mas é claro, isso aqui foi tudo uma brincadeira. Depois o Bellingham sorriu. O Endrick, com toda certeza, deve ter sido o melhor tapa na cara que ele já recebeu na vida, e no fim os dois acabaram se abraçando como os bons companheiros de equipe que serão no futuro. Essa é a tecnologia mais bizarra que temos hoje no futebol. Não consegue reparar o que tá acontecendo aqui? Pois bem, eu te explico. Moleque, eu demorei pra entender, mas é realmente algo muito surreal e bizarro. Se liga só nisso daqui. Durante a transmissão que a gente acompanha o jogo rolando, a gente consegue ver uns patrocinadores passando nessas placas de publicidade. Só que, pra gente aqui do Brasil, estamos vendo lá em Wembley, na Inglaterra, os patrocinadores brasileiros passando nessas placas, o que não faz sentido nenhum. Ferramenta Wonder, tinha também PixBet, várias casas de apostas, patrocinadores brasileiros. Só que quando a câmera dava zoom, cara, a gente conseguia ver os patrocinadores que realmente estavam passando, que são os patrocinadores europeus. Ou seja, essa tecnologia, o que ela faz? Ela substitui o patrocinador gringo, que era para estar aqui, para um patrocinador brasileiro. E sem bug e sem erro nenhum de transmissão, o que a gente acaba enxergando são os patrocinadores que nós estamos acostumados. Como seria o Brasileirão se a gente não precisasse vender os jogadores? O time do Santos teria o João Paulo no gol, as laterais Danilo e Alexandro, a dupla de zaga Kaique e Joaquim, os dois meias Thiago Maia e Pituca, e um pouco mais avançado Neymar, Rodrigo, Gabigol e Marcos Leonardo. O São Paulo tem o Rafael no gol, o trio de zaga Militão, Arboleda e Beraldo, os dois volantes Casemiro e Pablo Maia, os três meias avançados Lucas Moura, Gabriel Sara e também Rodrigo Nestor, e os dois atacantes Antony e o Caleri. O Flamengo teria o Rossi no gol, os laterais Varela e Ayrton Lucas, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Moleque, cadê o Fabrício Bruno aqui? Os volantes João Gomes, De La Cruz um pouco mais recuado, Arrascaeta e Lucas Paquetá um pouco mais avançado, e na frente Vinícius Júnior e Pedro. Que timaço! O Cruzeiro tem o Rafael no gol, as laterais o William e Marlon, a zaga Fabrício Bruno, agora eu descobri onde que ele tava, e João Marcelo, os dois volantes Ederson e Cifuentes, Maurício, Matheus Pereira e Arthur Gomes são os meias mais avançados, e o camisa 9 é o Vitor Roque. Como seria o Brasileirão se a gente não precisasse vender os jogadores? Parte 2. No Palmeiras, o Everton é o goleiro, Mike e Piquerez os laterais, Gomes e Murilo é a dupla de zaga, os volantes Zé Rafael e Danilo, e o quarteto de ataque, quarteto mágico, Rafael Veiga, Dudu, Gabriel Jesus e Endrick. Já o Inter, Alisson é o goleiro, o trio de zaga Vitão, Mercado e Robert Renan, os dois volantes Aranguiz e o Johnny, um pouco mais pra frente, Alan Patrick, Oscar e o Anderson, e os dois atacantes Borré e Valência. Atlético Mineiro, Everson, o goleiro, Saravia e Arana, os laterais, Bruno Fux e Bremer é a dupla de zaga, Zaratio e Bataglia, os volantes. Um pouco mais na frente, Bernard, Sávio, Hulk e o atacante isolado Paulinho. O Timão vem com Cássio no gol, Fagner e Carlos Augusto são os laterais, Murilo e Marquinhos a dupla de zaga, Moscardo e Ranieri, os meias fazendo função de volante. Um pouco mais na frente, Claudinho centralizado, Malcom e William pelas pontas, e Yuri Alberto é o centroavante. Fluzudo, Fábio no gol, Samuel Xavier e Marcelo aos laterais, Nino e Thiago Silva dupla de zaga. Recuado, André e Wendel um pouco mais na frente, João Pedro centralizado, Arias e Richarlison pelas pontas, e
e o Germancano é o camisa 9. O Grêmio tá com um timaço. Marquezinho é o goleiro, Wanderson e o Wendel as laterais, Kahneman e Jeromel a dupla de zaga. Os volantes, Arthur e Wallace, um pouco mais na frente, Pepe e Cristaldo, e a dupla de ataque, Diego Costa e Cebolinha. Por fim, o Vasco, Léo Jardim, o goleiro, Marlon Gomes e Lucas Piton são os laterais, Luan e Mendel a dupla de zaga. Andrei, Douglas Luiz são os volantes, Gabriel Peck, Coutinho pelas pontas, Payet armando o jogo e o camisa 9 é o Verratti. Moleque, se liga só em um treinamento de um jogador de hóquei. Olha só essa tamanha agilidade, cara. A quantidade de reflexo que um jogador de hóquei precisa ter, cara. Olha isso, que surreal, cara. Que condução absurda. Olha isso, fica alguém ali atrás tacando diversos objetos, começa atacando alguns obstáculos pequenos, é verdade, para ele ir desviando. Só que logo depois, cara, ele taca cadeira, taca bola e não quer nem saber de nada, cara. É simplesmente surreal e mesmo assim o cara mantém o controle a todo momento. Olha isso, os objetos pequenos, fácil de desviar. Mas e agora, meu amigo? Cadeira, olha isso, vassoura. É simplesmente surreal, cara. Que coisa inacreditável. É por isso que esse juiz de futebol é considerado o Pelé dos árbitros. Pra quem não sabe, o nome dele é Pierluigi Collina. É um árbitro italiano que fez muito sucesso no início dos anos 2000. O cara era tão embaçado, cara, que se comunicava em até 4 idiomas em campo: francês, espanhol, italiano e inglês. Ele simplesmente conseguia se adaptar a qualquer jogador. Ou seja, não tinha essa do jogador estrangeiro xingar ele em outra língua. Ele muito provavelmente iria entender. Só faltou mesmo o português aqui, mas tudo bem. Continuando. Antes de cada jogo, ele estudava os jogos anteriores das equipes e os jogadores dos times. Ele sabia que jogador gostava de arrumar confusão, sabia o estilo de jogo de cada equipe para que ele não ficasse atrapalhando nas jogadas. O cara era sensacional, outro nível. Durante a final da Copa do Mundo de 2002, no Japão, o Ronaldo lhe deu a camisa e a bola do jogo. Os jogadores de Brasil e da Alemanha o parabenizaram pelo desempenho naquela final e a grande maioria dos jogadores tinha um respeito enorme por ele. E fora tudo isso, ele também é o único árbitro a ser capa de um jogo de futebol, o PES 2003. O Brasil não é o país do futebol à toa não, meu amigo. Se liga só nos números da seleção brasileira contra as principais seleções do mundo no futebol. Brasil contra a Argentina, cara. O Brasil tem um total de 44 vitórias, enquanto a Argentina tem somente 41. Brasil tá levando vantagem para cima dos hermanos. Brasil contra o Uruguai, aí, meu amigo, a distância é ainda maior. 38 vitórias da seleção brasileira, 21 vitórias da seleção uruguaia. Brasil contra Itália, 9 vezes deu Brasil e 6 vezes deu Itália. Brasil contra Alemanha, 15 vitórias do Brasil, 6 vitórias da Alemanha. E uma delas foi bem dolorida, por sinal. Brasil contra a França. Essa daí realmente é uma das que chegam mais perto de igualar a seleção brasileira. 7 vitórias do Brasil, 6 da seleção francesa. Brasil contra a Inglaterra. Esse daí é um baile, tá? 13 vitórias da seleção brasileira, 4 da Inglaterra. 7-3 contra a seleção da Espanha e, por fim, o Brasil contra a seleção de Portugal, 14 vitórias da seleção brasileira contra 4 da seleção portuguesa. Geralmente, os jogadores de futebol, quando se aposentam, eles ficam fora de forma, perdem o shape, mas, meu amigo, não foi isso que aconteceu com o Ozil. Se liga só como esse maluco tá gigantesco. Moleque, o meio-campo Ozil, que ganhou Copa do Mundo pela seleção da Alemanha, camisa 10 do Real Madrid, camisa 10 do Arsenal, ele já se aposentou e o cara simplesmente postou um vídeo nas suas redes sociais treinando, que deu pra gente ver como é que tá o shape atual do maluco. E de verdade, o cara tá muito forte. Não à toa, nesse vídeo aqui, até mesmo Cristiano Ronaldo comentou: não está nada mal. E vou te falar, não é só o Ozil que tá gigantesco não, cara. Se liga só no Fernando Torres, atacante histórico do Liverpool, jogou no Chelsea também, de seleção espanhola. Olha só como é que o maluco tá, cara. Parece até o Anderson Daronco, árbitro brasileiro. De verdade, olhando assim de longe, lembra muito ele. A pergunta que fica é: será que esses dois estão ou não fazendo uso do suco mágico? Comenta aí.
como seriam os jogadores atuais se jogassem na década de 70. Cristiano Ronaldo simplesmente teria o seu cabelo um pouco maior, a seleção de Portugal, claro, usaria esse uniforme típico da época e também o Cris teria um bigode muito maneiro, coisa essa que a gente não é acostumado a ver o Cris. Nunca na vida vemos o CR7 com barba. Mesmo aconteceria com o Lionel Messi, que manteria o seu cabelo grande, coisa essa que a gente via o Messi fazendo antigamente, e faria o clássico bigodão, ficaria igual a mim. O Mbappé deixaria o cabelo um pouquinho maior e seguiria o exemplo do Messi, adotando também o bigode. O Maguire iria passar de um zagueiro que ninguém teme para um zagueiro, meu amigo, que todo mundo iria ter medo. Olha só isso, acabou o cabelinho pro lado, cheio de frufru, o cara teria raspado o cabelo na máquina zero e iria ficar com esse cavanhaque super estiloso. E o Haaland, bom, o Haaland meio que já tem, né, esse perfil de jogador dos anos 70, cabeludo e tal, só que o que realmente faltou é a barba, e nesse caso aqui o Haaland iria ter a barba, e uma barba um tanto quanto estranha, convenhamos.